Seriado com história bíblica, que legal, muito melhor, muito mais fácil do que ler a Bíblia, ver ali o seriado bíblico, que legal. Pera aí, tome cuidado, nem tudo aquilo que é mais fácil, mais estético, mais artístico é o mais correto. Existe muita coisa errada no mundo do cinema, do entretenimento. Tome cuidado com isso. E eu quero hoje falar sobre o que aconteceu há alguns meses. Eu estava vendo nas plataformas de streaming, eu estava vendo e anunciou esse aqui, ó, The Chosen, né? Alguns meses atrás, The Chosen, os escolhidos, como foi traduzido para o português aqui no Brasil, The Chosen, os escolhidos. Eu vi uma fotografia boa, atores talentosos, eu vi, assim, uma produção boa. Eu não vi quem que era que estava produzindo, eu não vi quem é que estava escrevendo, eu só vi os trailers, né? Mas na hora, o enredo, a história em si, eu vi que não estava contando exatamente a história de Jesus. Pelo trailer, a impressão que me dá, sabe, tem assim, Percy Jackman, o Ladrão de Raios, que é baseado na mitologia religiosa grega, ou Thor, que é baseado na mitologia nórdica, ou Conan, que tem a mitologia do Oriente Médio e coisa assim. A impressão que me deu assistindo os trailers que estavam pegando a história de Jesus e transformando numa história fantástica, num entretenimento. E daí eu não gostei. Sério, pra ti que é cristão, talvez tu possa entender o que eu vou falar, mas quem não é cristão, né, vai ficar meio estranho. Não testificou no meu coração, sabe? E o que eu digo assim, as palavras de Jesus estavam com leves heresias. A gente chama de sofisma quando tem algo de verdade, mas o conteúdo em si é falacioso, não é verdadeiro. Então a gente chama de sofisma. Então aparecia ali, Jesus falando, mas Jesus falando coisas que Jesus não falou, ou com algumas pequenas alterações perigosas. Então quando eu vi aquilo, me pareceu para mim que alguém, né, transformou a história de Jesus numa história de entretenimento, para entretenimento, não é que estava querendo evangelizar, nem coisa assim. Isso que eu passei. E na hora, pronto, no que passou isso, me desinteressei. Eu não acho que Jesus seja objeto de entretenimento. Não acho que Jesus seja um mito para ser contado conforme eu quiser contar a história dele. Eu acho que a gente deve, ele é uma figura histórica, deve ser fielmente registrada, além de ser o fundador do movimento que hoje nós chamamos de cristianismo. Mas vamos lá. Agora tá na moda, né? The Chosen tá na moda, tá todo mundo falando da moda. E a minha esposa, que eu já tinha conversado, quando eu vi o The Chosen, eu falei para ela, né? Parece que pegaram a história de Jesus e transformaram numa ficção, né? Mas foi há meses atrás, ela nem lembrava mais disso. E agora ela veio mostrar, né, ela estuda isso, estuda apologética, estuda religiões comparadas, ela também é teóloga, assim como eu. E a pastora Keila, minha esposa, veio mostrar para mim que, na verdade, a produção do The Chosen é Mormon. É da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, que nós conhecemos como Mormon. O mormonismo, ele é uma religião paracristã. O que é paracristão? É que é inspirado no cristianismo, tem elementos do cristianismo, mas não segue o cristianismo propriamente dito. Então, o Jesus dos Mormons tem muita diferença do Jesus da Bíblia. O Jesus dos Mormons tem muita diferença do Jesus do cristianismo. O Jesus do cristianismo é o próprio Filho de Deus, do único Deus. Ele é o próprio Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Todo-Poderoso, ele sempre existiu, ele sempre foi Deus. Esse é o Jesus do cristianismo, o Jesus da Bíblia. O Jesus dos Mormons não é esse, é um outro. Eu vou deixar essa parte do Jesus dos Mormons para se vocês perguntarem para a pastora Keila, mas eu quero dizer o seguinte, The Chosen, ele foi aí que eu percebi heresias, mas não sabia de onde que era. Eu imaginei que fosse simplesmente uma questão
comercial, né, de pessoas pegando a história de Jesus, transformando Jesus num mito, e esse mito eles contaram do jeito que quiseram para chamar mais atenção, para comover mais o público. Muita gente faz isso, infelizmente, com a Bíblia. E eu pensei que fosse mais uma coisa dessas, mas não. É um filme que eu chamaria de é um seriado que eu chamaria de catequético, porque ele tá, minha esposa me mostrou, tá mostrando teologia mormon, doutrinas mormon, colocando doutrina mormon na boca de Jesus, e daí tu vai assistindo. Se tu não lê a Bíblia, se tu não conhece o evangelho verdadeiro, tu vai tomar aquilo como sendo uma verdade. Ah, eu não sabia que Jesus tinha dito. É porque Jesus não disse. Ah, mas eu não sabia que Jesus tinha feito isso. É porque Jesus não fez. Né? Então, assim, é meio perigoso, principalmente para pessoas que não têm firmeza na fé, conhecem a verdade. As pessoas que não conhecem a verdade podem ser confundidas e seduzidas por essa falsa doutrina. Não é que eu estou dizendo, é proibido de ver, eu não vou assistir, né? A não ser que eu vá assistir com um senso crítico para poder dizer, olha, eu vi isso, 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 mas o pouco que eu assisti, nos trailers eu já vi que não é algo edificante, não é cristão genuíno, não é evangélico, não é cristão genuíno, e agora, eu não sabia o que era, eu pensava que era só comercial, hoje eu vejo que é mormon, certo? Então assim, ó, não, cuidado ao assistirem, tá bom? E também não deem tanto apoio a, né? Eu não estou falando de intolerância religiosa aqui, eu estou falando, tu tem que definir qual é a doutrina que tu crê. Né? Se tu é cristão, tu é cristão. Se tu é mormon, tu é mormon. Agora, um cristão se confundindo e absorvendo. Olha que diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Se eu mesmo, ou um anjo do céu, vos anunciar um outro evangelho que não seja esse que já vos tenho anunciado, seja anátema. The Chosen está propondo um novo evangelho. E a Bíblia diz que qualquer novo evangelho deve ser considerado anátema. Tome cuidado, certo? O que tu acha disso? Comenta aqui embaixo. Um abraço do Dani.